Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente tem em mãos um material simplesmente fascinante que propõe uma verdadeira revolução na forma como encaramos o ensino médio e a preparação para o futuro. Então vamos mergulhar de cabeça no método WorldWise 4, ou WW4. O que a gente vai ver aqui não é só mais um currículo escolar, tá? É um caminho prático, desenhado para transformar a vocação de jovens estudantes em negócios reais e lucrativos. Para as famílias e os jovens que estão nos acompanhando agora, pensem nessa explicação como um mapa mesmo. Um mapa que mostra como sair daquela rota tradicional e entrar numa jornada de absoluto protagonismo no mercado global. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente passa pela Fundação Antifrágil. Depois, vamos ver um guia de 4 passos: a mudança de mentalidade, a liderança tecnológica, a ação no mundo real e, por fim, a escala global. E para fechar, vamos conhecer o ecossistema sócio do Brasil. Começando pela seção 1, a Fundação Antifrágil. Um ponto importantíssimo aqui é que esse ecossistema é validado pelo PRONEC, que é o Programa Nacional de Educação e Cultura. Isso traz aquela tranquilidade, sabe? Garante total segurança e credibilidade institucional para as famílias e para o futuro dos jovens. O coração de toda essa proposta é a tal da educação antifrágil. Pensa bem, o ensino tradicional, na maioria das vezes, prepara os alunos para profissões que podem, literalmente, deixar de existir amanhã. É um modelo frágil. Já a educação antifrágil faz o caminho inverso. A ideia é que quanto mais caótico e imprevisível o mercado fica, mais forte e adaptável o estudante se torna. Ele fica imparável. É a garantia de uma estabilidade financeira no futuro, não por ficar parado no tempo, mas por saber se adaptar continuamente. 46 milhões. Pois é, esse é o número exato de alunos matriculados na educação básica hoje no Brasil. É muita gente. E o que isso significa na prática? Significa que a concorrência é simplesmente monumental. Se você seguir o caminho comum, fazendo exatamente o que outras 46 milhões de pessoas estão fazendo, você vai ser só mais um na multidão. E o método que estamos analisando hoje mostra exatamente como se destacar nesse oceano de estudantes. E isso nos leva ao passo 1, a mudança de mentalidade. É aqui que a chave vira, e o aluno deixa de ser aquele receptor passivo de informação e passa a ser um proprietário proativo de negócios. A pergunta que funciona como o grande gatilho para essa mudança é essa aqui: renda ativa ou passiva? O ensino tradicional treina a gente para buscar só renda ativa, né? Aquela velha história de trocar horas da nossa vida por um salário fixo no fim do mês. Mas o método WW4 instiga os jovens a questionarem isso desde muito cedo. Eles plantam a semente da renda passiva, do empreendedorismo e da verdadeira liberdade financeira. É uma provocação genial que muda totalmente o motivo de se estudar. A essência dessa transformação é bem clara. De um lado, a gente tem a mentalidade comum. O jovem treinado para ser funcionário, aprende a obedecer a ordens e com isso fica super vulnerável às crises da economia. Do outro lado, a educação antifrágil. É o desenvolvimento da cabeça de dono. O jovem aprende a lógica de quem contrata e não de quem está lá entregando o currículo. Se o mercado de trabalho convencional der uma travada, esse estudante não vai ficar na mão, porque ele mesmo vai saber criar a própria oportunidade e construir um negócio que dê lucro. Passo 2. Liderança tecnológica. A sacada aqui não é fechar os olhos para a tecnologia ou brigar com ela, mas sim dominá-la de forma absoluta, colocando o jovem no topo da cadeia. O ponto crucial disso tudo está resumido perfeitamente nessa frase do material: a imaginação é o comando e a tecnologia é o motor. Essa analogia é fantástica. No ensino tradicional, o aluno é forçado a agir como se fosse uma máquina, só decorando e repetindo coisa. E é por isso que a inteligência artificial parece uma ameaça tão grande. Mas quando o jovem entende que a criatividade humana é o volante e a tecnologia é só um motor que faz o carro andar, a competição com a máquina simplesmente acaba. O profissional passa a liderar a tecnologia e se torna uma peça absolutamente insubstituível no mercado. E na prática, a diferença é brutal. Enquanto a grande maioria das pessoas usa a inteligência artificial só para entretenimento, para criar umas imagens engraçadas ou passar o tempo, o aluno treinado por esse método enxerga a mesma ferramenta de um jeito totalmente diferente. O foco é usar a IA como uma assistente executiva de alta performance. Uma assistente que não dorme, não tira férias e trabalha sem parar para gerar lucro para ele. Pensa bem, é uma vantagem competitiva gigantesca no mercado de hoje. Agora vamos para o passo 3, ação no mundo real, através do Laboratório de Lucro Real.
Para os pais e familiares que gostam de ver resultados concretos, é aqui que a mágica acontece. A teoria sai do papel e os estudos começam a virar ativos financeiros quase que imediatamente. O plano de ação é super direto. Primeiro, identificar a vocação natural do estudante. Segundo, aplicar técnicas modernas de empreendedorismo digital em cima dessa vocação. E terceiro, gerar receita de verdade antes mesmo de terminar a escola. A lição de casa aqui, pessoal, não é escrever uma redação teórica, mas sim construir um modelo de negócios que realmente funcione. O material traz uma história muito bacana para ilustrar isso. Imagina um jovem que sonha em ser médico veterinário. No modelo comum, ele teria que esperar até a faculdade para ter o primeiro contato com a área, perdendo anos. No modelo WW4, o incentivo é que ele comece a lucrar com o comércio de produtos do agronegócio hoje mesmo, enquanto ainda está na escola. Como o próprio texto diz de forma brilhante, é aprender a pescar ao mesmo tempo que se estuda a teoria do peixe. É transformar o conhecimento em dinheiro no bolso agora. Chegamos ao passo 4. Escala global. É nessa etapa que o programa destrói qualquer barreira geográfica. A atuação do jovem deixa de ser só ali no bairro ou na cidade dele e passa a ter um alcance verdadeiramente internacional. O símbolo físico dessa transição toda é o chamado passaporte digital. E olha, não é só um pedaço de papel, tá? É a prova material de que aquele indivíduo não é mais só um estudante comum. Ele é um protagonista. Ele marca a entrada oficial desse jovem na elite digital, reafirmando que a partir de agora, o mundo inteiro é o mercado dele. Para a gente entender o impacto financeiro disso, é só pensar nas limitações locais. Ficar restrito geograficamente significa vender só ali na sua região e receber em uma moeda que, vira e mexe, sofre com a inflação. A abordagem global ensina como usar a inteligência artificial para quebrar qualquer barreira de idioma e de cultura. E o que isso significa? Significa que talentos brasileiros podem vender seus serviços para o mundo todo, faturando em moedas fortes como o dólar ou euro. A diferença de rentabilidade na hora da conversão é simplesmente um absurdo de tão boa. Seção 6. O ecossistema sócio do Brasil. Essa é a joia da coroa. É a via pavimentada de parcerias de altíssimo nível que oferece uma estabilidade e segurança inabaláveis a longo prazo. A força desse suporte é um negócio impressionante. O jovem que se destaca deixa de ser visto só como um aluno e passa a ser um parceiro de negócios, um sócio de verdade. Ele ganha acesso a uma rede de investidores e mentores reais. E a gente está falando de investimento financeiro para o negócio, orientação administrativa e até toda a retaguarda burocrática como contador, advogado, além de publicidade e marketing. Basicamente, é colocar a infraestrutura de uma grande corporação à disposição da ideia brilhante de um jovem empreendedor. E a gente termina a nossa análise com uma reflexão super profunda e provocativa. O estudante vai liderar o futuro ou vai trabalhar para alguém que se preparou para ele? Toda essa estrutura que a gente viu aqui, desde a mudança de mentalidade até a conexão com os grandes investidores, serve exatamente para garantir que a resposta seja a liderança. Quando a gente equipa os mais jovens com as ferramentas da educação antifrágil, a gente não está só ensinando matérias, a gente está forjando os donos e protagonistas do amanhã. É um material que realmente inspira. Fica aí a reflexão para todo mundo que está buscando o melhor caminho possível para o futuro digital. Até a próxima!